Árvore, apresenta pra gente os nossos convidados. Com certeza. Hoje temos dois grandes nomes no palco. Primeiramente, temos a Márcia Aguiar, gerente executiva de TI na Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. A Márcia tem uma vasta experiência, com 26 anos no banco e mais de 15 anos em soluções de TI voltadas para negócios bancários, com expertise em crédito, portfólio, segurança de pessoas, setor público e ESG. Atualmente, ela lidera as iniciativas de TI relacionadas a ESG, com foco nos mercados de carbono e energia. Nosso segundo convidado é o Gabriel Santamaria, o Head de Sustentabilidade Corporativa do Banco do Brasil. O Gabriel conta com mais de 18 anos de experiência no setor financeiro, tendo trabalhado em áreas como sustentabilidade, ESG, relações com investidores, estratégia e organização, gestão de pessoas e comunicação. Graduado em Publicidade e Marketing, o Gabriel possui especialização em Gestão de Pessoas, MBA em Gestão de Negócios, além de ter completado o Programa de Desenvolvimento Avançada no ISE Business School e formação em Sustentabilidade, Liderança e Inovação. Alô, bom dia pessoal. Eu me chamo Márcia, eu sou uma mulher branca, tenho 1,65 m, estou vestindo uma saia preta, um blazer xadrez e um tênis branco. É um prazer muito grande estar com vocês hoje, receber Gabriel aqui para a gente poder bater um papo sobre o mercado de carbono, um assunto em que a gente tem discutido muito, né? E que vai impactar a vida de todos nós. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? E para a gente começar, Gabriel, eu queria fazer uma pergunta para você com relação ao mercado de carbono. Para quem não conhece, o que é o mercado de carbono? Quando a gente está falando de mercado de carbono, às vezes o pessoal me pergunta, Márcia, o que é mercado regulado, mercado voluntário? Fala um pouquinho para nós o que é esse mundo de carbono que está se aproximando aí na nossa frente. Excelente, Márcia, obrigado. Bom dia pessoal, eu sou o Gabriel Santamaria, sou um homem branco, 1,90 m, cabelo e barba preto, estou vestindo uma calça preta, uma camisa branca e um blazer azul. E dizer da alegria de estar aqui, né, na Fibramatec, o pessoal também nos acompanha de casa aí, para a gente bater esse papo, né, Márcia, sobre carbono. E aí, pessoal, até comentar um pouquinho, hoje estou à frente da unidade ESG, e lá nós temos 3 principais verticais, para explicar um pouco a área de sustentabilidade do banco, olhando muito ali para a parte de estratégia, gestão, dados, comunicação, risco social, ambiental e climático numa vertente, numa outra impulsionando a parte toda de diversidade, equidade, inclusão e programas socioambientais, e uma terceira que é a frente de negócios sustentáveis. E além da gente impulsionar aqueles negócios mais conectados com o core, como energia renovável, agricultura de baixo carbono, também olhando para novos negócios, e carbono é um deles. E acho que é bem bacana a gente começar de fato pelo conceito, né? O que é o mercado de crédito de carbono? O mercado ele é um mecanismo para a gente buscar reduzir ou sequestrar emissões de gases de efeito estufa por meio da compra e venda desses créditos. Cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de emissão de CO2, né? Mais uma vez sequestrada, né? Ou que a gente vai buscar essa redução. E qual que é a diferença do mercado voluntário e do mercado regulado? O regulado é quando governos estabelecem formas, medidas e regramento para que esse mercado aconteça. Isso aconteceu muito recentemente aqui no Brasil, né? Até ano passado a gente não tinha um mercado regulado estabelecido, agora tem, e a gente aí tem mais alguns anos, até 2030, isso vai estar de fato acontecendo. E depois eu falo um pouquinho de como é que esse regramento funciona. E já o voluntário não, são empresas e pessoas que se comprometem a ser net zero, né? O Banco do Brasil é uma dessas empresas, a gente se comprometeu a ser net zero até 2050, e a gente voluntariamente vai reduzindo as nossas emissões para tudo aquilo que a gente faz, gera emissão, e aquilo que a gente não consegue, é impossível chegar a uma redução líquida zero, então a gente vai lá, compra crédito de carbono e faz a compensação dessas emissões. Então, o mercado
regulado, né, funciona de acordo com o regramento de países, e já o voluntário, pessoas, empresas, e sociedade de uma forma geral busca reduzir as suas emissões. Legal, Gabriel. O ano passado realmente foi um grande marco, né? Em dezembro, quando a gente teve essa questão da regulamentação do mercado de carbono no Brasil, isso abriu grandes oportunidades para nós também aqui no banco, né? Muito bom. Gabriel, e assim, me explica um pouquinho, por que que o Banco do Brasil resolveu entrar nesse mercado, né? Qual é o potencial? O que que a gente está falando aqui em termos de mercado e de resultado? Excelente, uma boa pergunta, né? Por que que o Banco do Brasil atua no mercado de crédito de carbono? Primeiro, existe um potencial financeiro bastante elevado, né? O mercado voluntário, nos últimos anos, tem girado ali em torno de 2 bilhões de dólares. Já o mercado regulado, se eu não me engano, são mais de 100 bi, que tem sido comercializado. A gente vem numa crescente. Mas mais do que isso, o que que a gente percebeu, né? Que o Banco do Brasil ele tem um diferencial competitivo para apoiar a evolução desse mercado no Brasil. Por que que eu digo isso, né? A gente vai olhar para alguns projetos, gente, aqui a gente pode gerar crédito de carbono a partir de desmatamento evitado, reflorestamento, biodigestores, né? Quando você é um produtor rural, trabalha na cadeia da pecuária ou com suínos e você tem ali os grandes biodigestores, então, com energia renovável. Então, esses são alguns exemplos. E perceba que o Banco do Brasil, todos esses negócios fazem parte do nosso ecossistema e da forma como a gente se relaciona com esses clientes. Para gerar um projeto de crédito de carbono, pessoal, é necessário investir mais de 2 a 3 milhões de reais para você desenvolver o projeto, ir a campo, fazer medição de solo, acreditação internacional. Então, tem um custo elevado. É um processo que é complexo, você precisa de empresas que são especializadas para conseguir chegar ao final com esses créditos gerados. Tem uma acreditação internacional, então, para você percorrer todo esse ciclo, isso hoje está levando mais de 2 anos. E aí o que a gente entendeu, primeiro, né, quando você vai buscar esses produtores rurais, ou quem tem uma área com floresta, por exemplo, e você oferece assinar um contrato de 30 anos ou 40 anos, que é o que esses projetos duram, desmatamento evitado, existe muita insegurança. Então, quando o Banco do Brasil entra, olha os pontos benefícios que a gente traz para esse modelo. Primeiro, a credibilidade da marca. Segundo, a gente se relaciona com esses clientes que estão na ponta, na sua maioria produtores rurais. Terceiro, hoje a gente faz o investimento pelo Banco do Brasil. Então, esses 2 a 3 milhões para gerar um projeto, o Banco do Brasil faz o investimento, desenvolve todo o projeto com uma rede de parceiros que nós temos, faz a acreditação internacional, e aí sim, quando sai a safra desses créditos, a gente disponibiliza isso para os nossos clientes e parte também fica como uma remuneração pelo investimento que foi feito. Então, um modelo que tem funcionado bastante, por isso que a gente tem atuado, sem contar, e claramente isso é importante, que isso faz parte da nossa estratégia. O Banco do Brasil é o banco mais sustentável do mundo, então a gente apoiar na conservação de florestas, e hoje já são mais de 750 mil hectares conservados, isso também tem tudo a ver com a gente aqui no banco, né, Márcia? Isso aí, muito legal. O Gabriel, e a tecnologia, né? Quando a gente está falando de tecnologia, eu imagino que a tecnologia deve ter um papel fundamental, né? Porque quando você fala desde essa questão do mapeamento, esses créditos, eles precisam ter toda uma origem, né? Eu preciso garantir, até porque o nome do banco está envolvido nisso tudo, né? Eu imagino que a gente tenha, em termos de tecnologia, um papel bastante importante, né? Como é que você vê isso? Ô, Márcia, eu vou devolver essa bola para você, pode ser? Para você falar um pouquinho da nossa ferramenta, do Carbon Track que a gente vem desenvolvendo e como é que a gente tem construído junto essa jornada, apoiado os nossos clientes, impulsionado aí essa nossa estratégia com a tecnologia. Bacana, muito bom. Como o Gabriel falou, a gente hoje tem um Carbon Track, que é um painel que nos ajuda a mapear por meio de geolocalização, modelos analíticos, e a gente consegue mapear os nossos clientes. Quais são os nossos potenciais clientes que estão desmatando, quais não estão desmatando, onde a gente tem área em que a gente pode gerar crédito desse carbono. Também a gente, por meio de modelos preditivos, a gente consegue fazer esse cálculo de carbono no solo. Então, assim, é uma plataforma que a gente lançou há pouco tempo, né? Como você comentou, assim, a gente tem investido em tecnologia na área de ESG nos últimos 2 anos. E esse Carbon Track realmente é um diferencial de mercado que a gente tem visto, sabe? Acho que temos grandes potenciais aí. E quando eu estou falando também em novas tecnologias, se eu for pensar que
nessa cadeia toda de carbono, desde a originação até a comercialização, o quanto a tecnologia, e falando especificamente da tecnologia blockchain, pode nos ajudar com esse mapeamento, rastreabilidade. São coisas que já estão aí no nosso radar, né? E essa parceria com a SG tem sido bem frutuosa, né? Acho que tem 2 anos que a gente está nessa parceria e ver os produtos e serviços tecnológicos de ASG saindo do papel, do forno, assim, me deixa bastante motivada, sabe? Acho que a tecnologia ela tem um potencial enorme, tanto no fomento como na geração e expansão desses negócios de ASG. Sem dúvida, Márcia. A tecnologia ela tem impulsionado bastante, né? Não só essa frente de carbono, mas diversas outras. E agradecer muito, né, a parceria de vocês, inclusive na identificação desses clientes. Quando a gente fala de originação, o Guilherme está aqui, atua no nosso time de carbono. A gente fazia um trabalho hercúleo ali para identificar esses clientes potenciais. E hoje, com a tecnologia, a gente sabe, né, quais são as áreas e a gente consegue ser muito mais assertivo. Então, um golaço esse desenvolvimento que a gente tem feito junto aí. Legal. E a IA também, né, Gabriel? Eu fico pensando, a IA nos trouxe uma possibilidade, como você falou, a gente conhece o cliente, a gente já faz muito bem produtos financeiros, então começar a olhar para esse potencial de mercado e pensar em financiamentos sustentáveis, né? Eu acho que a gente começa a falar sobre isso no banco de uma maneira um pouco mais efetiva, então tem sido bem legal. Gabriel, e aí uma pergunta aqui, como é que nós temos, em termos de banco, nos posicionado? Você comentou brevemente, quais são as frentes de atuação hoje com relação à ASG no banco? Legal. Olhando aqui para a parte de carbono, são 3 principais frentes de negócio que nós temos. A primeira delas é a originação de projetos. Então, a gente apoia os nossos clientes, né, no desenvolvimento desses projetos de crédito de carbono para que eles lá na frente tenham essas safras. Então, essa é uma frente, comentei aqui do nosso modelo. A gente faz investimento, vai a campo, traz time técnico, desenvolve todo o projeto até a acreditação internacional para depois a gente ter as safras de crédito. Então, esse é o primeiro modelo. O segundo deles é a comercialização. Veja que interessante, a gente ajuda na originação, mas os compradores de crédito de carbono são as grandes empresas que também são nossos clientes. Então a gente busca fazer a intermediação, né, compra e venda desses créditos para que essas grandes empresas façam o offset das suas operações, das suas emissões. E por fim, e esse é interessante, a gente aprendeu na jornada e também tem utilizado bastante tecnologia, muitas das nossas empresas, médias, pequenas empresas, elas não sabiam o quanto elas emitiam. Então a gente eventualmente chegava com a solução para que fizessem a compensação de crédito de carbono e elas não têm um plano de descarbonização, elas não têm um inventário de emissões. Então nós passamos no banco a fornecer uma assessoria ASG, ajudando essas empresas nessa jornada, tanto com o inventário de emissões, num segundo momento entendendo por meio do crédito como é que ela pode reduzir financiando, por exemplo, motores que sejam mais eficientes, um projeto de energia renovável e no terceiro momento, então, comercializando esses créditos. A ideia é que a gente seja o one-stop shop do mercado de carbono, mas que a gente tenha soluções completas e as mais variadas. Legal, atuando de ponta a ponta, né? Isso faz toda a diferença mesmo. Gabriel, e aí nessa parceria, né, que nós estamos, como é que você vê daqui para frente as nossas soluções? Nós temos um potencial de mercado gigantesco, como você comentou. Quais são as soluções que vocês estão imaginando, as próximas soluções aí? Fiquei sabendo que hoje à tarde tem um painel às 14 horas que a gente vai trazer aqui uma hiperpersonalização, quando a gente está falando aqui do score ASG ou perfil ASG, né? Acho que é uma das grandes soluções aí de promessas para nós. Como é que você tem visto isso? Como é que seu time fomenta isso? Excelente, Márcio. Além de carbono, gente, tem alguns outros novos modelos ESG que trazem receitas para o banco e também impacto positivo para a sociedade e meio ambiente. Um deles, que a gente lançou recentemente, é a comercialização de energia renovável. Hoje o Banco do Brasil compra energia no Mercado Livre, tem uma série de parceiros também e vende isso na ponta para os nossos clientes. Vou dar 2 exemplos rápidos, mas que demonstram o impacto positivo dessa solução. Um primeiro cliente que a gente fez a migração para o Mercado Livre, ele vai ter uma redução na conta de energia de R$500 mil em 3 anos, e a energia 100% renovável, que também faz com que a emissão no escopo 2
seja uma emissão zero. E o banco também trazendo novas receitas. E um outro cliente que já estava no Mercado Livre, a gente trouxe uma economia de R$ 190 mil em 3 anos, e também esse impacto positivo aí para o meio ambiente e para o nosso shareholder, aí para o acionista. Então esse é um modelo. Assessoria ESG, também lançamos recentemente assessoria para municípios, estados e municípios. Então muitos deles não têm dificuldade de desenvolver esses projetos. Então a gente também, com um time de parceiros, consegue fazer o projeto, entrega isso para o ente municipal ou estadual e depois ajuda com crédito. Então essa dá algumas soluções, e acho que bioeconomia também vale a pena a gente falar que está trabalhando junto. O banco instalou um hub de bioeconomia na Amazônia, e ali a gente apoia cooperativas, associações, pequenos produtores, porque o que a gente percebeu é que, apesar da capilaridade que nós temos no banco, para o gerente que está na agência é difícil ele conhecer aquela realidade a fundo. Então a gente tem um time especializado para impulsionar essa carteira. E já chegamos a cerca de R$ 2 bilhões olhando para a bioeconomia. A gente faz isso com muita tecnologia. Não é isso, Márcia? Então, conta para a gente um pouquinho também das soluções, como é que a gente tem construído essa jornada juntos. Legal. Então, nós somos 4 times multidisciplinares na diretoria de tecnologia do Banco do Brasil. Nós estamos com a infraestrutura toda em cloud, 100% cloud. Nós temos atuado com IA, não tem como a gente falar nesse mercado, principalmente quando eu estou falando em mapeamento de carbono ou comercialização, quando eu estou falando em futura tokenização utilizando tecnologia blockchain, não tem realmente como eu falar disso sem usar a IA. Então, a IA está permeando todas as nossas soluções. Uma outra questão que a gente traz aqui, que tem feito um grande diferencial também, eu vou falar aqui especificamente do mercado de energia, é o nosso carrossel seletor, né? Em que a gente, através do carrossel seletor, a gente dá as mesmas oportunidades para todas as comercializadoras de energia. Isso é um diferencial de mercado também, é fruto aí da parceria do time da ESG com a diretoria de tecnologia. Temos aí uma grande plataforma promissora para a gente mapear toda a parte de mapear e também a gestão dos gases, emissão dos gases de efeito estufa. Isso é uma coisa também que a gente já está pensando, uma plataforma totalmente digital, com a integração de API com os nossos parceiros e entes externos. Isso é um projeto que a gente tem pensado muito aqui. Fora falar do marketplace, quando eu estou falando aqui do marketplace digital, da comercialização e tokenização desses arquivos, eu imagino que seja um mercado que a gente vai passar a atuar, e a nossa meta aí para os próximos anos, né? Nós temos também, Gabriel, não posso deixar de falar, senão o meu time vai achar ruim comigo. O que está saindo aí no forno, junto com o seu time, é a mesa de comercialização de carbono. Acho que esse é um belíssimo gol. Parabéns ao seu time, que tem realmente dado esforços para essa entrega. E eu acho que marca é um marco para nós aqui da gestão do Banco do Brasil, a questão da gente ter uma mesa de comercialização de carbono. Então, são muitas tecnologias, são muitas frentes. E ver, como eu falei anteriormente, né, ver o fruto disso nos motiva e nos vê o propósito, né? Porque eu não estou falando só de banco, só de Brasil, eu estou falando do mundo. Então, quando eu estou falando de carbono, uma pauta cada vez mais, ainda mais falando em COP30 esse ano no Brasil, uma pauta que não sai aí do nosso dia a dia, né? Então, tem sido muito legal. E aí, eu acho que a gente vai caminhando aqui para os nossos minutinhos finais. Gabriel, imagino que deve ser um desafio enorme. E eu queria te perguntar, nessa jornada toda, qual é o seu maior desafio? O que vocês têm visto aí como o maior desafio? E, obviamente, nós devemos ter oportunidade. O que você imagina de oportunidade aí para os próximos anos? Legal. Olhando para o mercado de carbono, Márcia, assim, tem, acho que, 3 bons desafios. O primeiro deles é que esses projetos, dado o investimento que tem que ser feito, né, até para que ele tenha viabilidade econômica, a gente só consegue atender grandes propriedades ou grandes projetos. Então, pequenos donos de área, ainda que façam a preservação, alguma espécie de reflorestamento, a gente não consegue viabilizar um projeto de crédito de carbono. Então, acho que esse é um desafio para a gente avançar, conseguir trazer essa remuneração também para o menor, para o pequeno produtor
de agricultura familiar, por exemplo. Então, essa é uma visão de futuro que a gente tem. A questão de acreditação internacional. Hoje, a gente tem um projeto que está quase há 3 anos para a gente conseguir essa acreditação. Tem tido algumas discussões. Então, esse é um ponto, e a gente tem falado em buscar uma certificadora tropicalizada, brasileira. A gente tem feito uma série de discussões, tanto no governo como com uma série de parceiros, mas acho que é um caminho também para a gente destravar e potencializar esse mercado. E um aspecto aqui também que é polêmico, mas eu tenho batido um pouco nessa tecla, que é refazer também uma discussão internacional. A forma como está estabelecido o consenso e funciona esse mercado de carbono, ele é menos positivo do que poderia ser para o Brasil. O que eu quero dizer, né? A gente tem áreas de reserva legal para cada uma das propriedades que são de 20% a 80% da área. Então pensa o seguinte, na Amazônia você comprou uma propriedade e você não pode produzir em 80% dela. Isso é uma legislação e de vanguarda bacana, faz com que a gente proteja e tenha grande área florestal preservada. Só que nessa área de reserva legal você não pode gerar crédito de carbono. Na sua maioria, você vai fazer naqueles outros 20%, a menos que tenha ali uma série de adicionalidades, pressão para o desmatamento, enfim. Mas no geral, isso não pode, o que acaba prejudicando todo esse potencial que o Brasil teria, ainda maior do que é. Mas certamente, né, eu busco sempre trazer uma visão mais otimista, tem muitas oportunidades. Apesar desse aspecto que eu comentei, assim, o Brasil, gente, a gente está... a gente vê a corrida pelo petróleo, mas aqui a gente tem um potencial muito maior quando a gente olha para essa agenda ambiental. Então, o Brasil ele tem a chance de ser protagonista nessa agenda. O Banco do Brasil, da mesma forma, eu acho que pode apoiar muito essas discussões. A gente tem um ano de COP, né? Em novembro acontece a COP em Belém, no meio da Amazônia. Então, o que nos traz também esse potencial. E quando a gente olha para essa agenda, né, de sustentabilidade, de finanças sustentáveis, tem muito dinheiro na mesa, né? A gente fez, nos últimos 2 anos, quase 40 bi de captação entre aquilo que a gente já internalizou e o que está no pipeline. São bolsos que a gente acessa por ter esse aspecto ESG. É um recurso mais barato que a gente capta. Aqui no mercado de carbono a gente falou do potencial, de energia, enfim. Tem uma série de oportunidades aí pela frente. Legal. E me diz um pouquinho também, da gente, acho que a gente já está caminhando aí para o final, mas falar um pouquinho também das oportunidades, desafios, como é que você enxerga isso, tanto para a tecnologia como para a sustentabilidade. Eu penso que nós temos realmente, como você falou, a gente tem um potencial enorme. Acho que nós estamos caminhando para isso. Algumas parcerias que a gente está desenvolvendo em termos de sistema, integração, eu acho que perpetuam. Sustentabilidade, eu acho que não existe mais a gente falar em financiamentos que não sejam sustentáveis. Então, eu acho que abre aí uma frente bastante considerável para nós quando a gente está falando aqui de economia verde. E eu acho que é o nosso papel também de fomentar isso com os nossos clientes. Então, a partir do momento que eu consigo hiperpersonalizar taxas, por exemplo, para clientes que emitam menos carbono, então eu acho que a gente também consegue ajudá-los, como você falou, na cadeia toda, mas também incentivar, por que não eu oferecer uma taxa de financiamento diferenciada para um cliente que polui menos? Então, são coisas que a gente começa a debater na instituição, então eu acho que o mercado realmente traz para nós várias vertentes de oportunidade e eu espero fazer parte, continuar fazendo parte disso, porque eu penso que nós vamos colher grandes frutos, sabe, Gabriel? E eu acho que nós vamos ter agora algumas perguntas. Dani, vamos ter perguntas? Vamos ter perguntas. Vamos ter perguntas. A gente tem uma interação diferente. Vocês viram que no início a Árvore estava comigo apresentando, né, chamando os nossos convidados. Agora ela passa a ser uma painelista. Então ela integra aqui o palco, ela está logo ali à direita, né? Algumas pessoas já viram ela conversando com a gente. Então a gente assim convida vocês, quem quiser, obviamente, para fazer pergunta para os nossos painelistas. E a Árvore ela vai se manifestar e responder primeiro. Então se alguém quiser, é só levantar a mão por gentileza. Ô Dani, a partir de agora eu só vou para onde a árvore estiver, viu? Olha aí, ó. Vou começar a usar, viu? Nosso promotor vai levar o cubo. Esse é um cubo mágico até você. Oi. Você vai de onde você é e já lá em seguida você já faz a pergunta, tá bom? Olá, eu sou Everton,
da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. E eu gostaria de perguntar assim, no mundo onde que realmente o banco ele é protagonismo na sustentabilidade, o banco mais sustentável do mundo, e a gente falou de altas tecnologias implementadas para prover o serviço. Eu gostaria de explorar um pouco mais, principalmente para a Márcia ali, que aí ela falou na parte de blockchain, tokenização, como que no futuro, então, pode assegurar que esses créditos sejam confiáveis, para a gente realmente impulsionar essa transformação de maneira confiável. Oi, Everton. Que bom ter um colega da diretoria de tecnologia aqui. O Banco do Brasil se destaca em sustentabilidade pela integração de soluções inovadoras às suas operações. Sobre a blockchain, ela é fundamental para garantir a confiança nos créditos de carbono. A tecnologia permite rastrear cada crédito desde sua origem, registrando informações como metodologia e certificações de forma segura. Isso promove transparência e integridade, impulsionando a transformação sustentável de forma confiável. E aí, Márcia? Fantástico, né? Como diz o Gabriel, a árvore quase respondeu tudo. Mas é isso, Everton. Eu acho que vai nos permitir essa transparência, integridade, confiança de que de fato é um crédito de carbono correto, né? Eu acho que isso a gente tira qualquer fraude, qualquer possibilidade de fraude de todo esse processo, garantindo para os nossos clientes que vão fazer a compra de que de fato é uma área preservada de que eu estou falando ali, quando eu estou falando de um crédito de carbono, que ele é todo tokenizável de ponta a ponta. É isso aí. E acho que Gabriel? tem um aspecto também interessante, que quando a gente está falando de pequenos negócios ou mesmo pessoa física, a gente não emite a ponto de totalizar um crédito de carbono. Então, nessa tokenização também tem a oportunidade de você fragmentar e fazer a comercialização de pedaços desse crédito maior, né? Então, essa também é uma oportunidade que a gente tem aí pela frente. De atingir mais pessoas, né? Isso aí. Legal. Nós temos mais uma aqui, ó. Você vai falar seu nome, de onde você é e ainda tem um pouquinho, tá bom? Olá, boa tarde. Sou Gustavo Sanches, da GoLed, uma empresa especializada em implementação blockchain. Gabriel, uma para a árvore aqui, né? Quais são os principais créditos de carbono? São vários protocolos que são utilizados hoje. Quais são os principais que o Banco do Brasil tem adotado ou tem aplicado? Olá, Gustavo. O Banco do Brasil adota protocolos de certificação reconhecidos e respeitados internacionalmente para os créditos de carbono. Entre os principais, temos o Verified Carbon Standard, VCS, e o Climate, Community and Biodiversity Standards, CCBS. Esses protocolos garantem que os créditos sejam de alta qualidade, com benefícios ambientais e sociais comprovados. É isso aí, Gustavo. E hoje a gente utiliza na sua totalidade, né, a acreditação na Verra. Tá? Por isso que eu estava comentando um pouco do tempo que tem levado para a gente certificar esses projetos todos. Mas hoje no mercado, se for pegar a Verra Gold Standard, né, 97% de tudo o que é comercializado acaba sendo certificado pelas duas instituições. Eu agradeço. Mais alguém gostaria? Ela está convidada para ser a terceira integrante do painel de vocês na próxima vez? Não, eu não viajo Convidadíssimo. mais sem essa árvore não, gente. Vai andar comigo a partir de agora. Tem mais uma? Márcia. Fantástico, Gabriel. A gente tem mais uma. Você vai falar seu nome, de onde você é e emenda a pergunta. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Martins, eu sou da diretoria de tecnologia também do Banco do Brasil, na unidade de segurança digital. Eu achei muito interessante, Gabriel, quando você trouxe ali como ponto a se melhorar, né, na estratégia, a parte de ter um olhar para o pequeno empreendedor rural, né, pequeno produtor rural. Qual que é a estratégia do banco? Quais são os próximos passos? Como que a gente pode usar a tecnologia para facilitar essa democratização do crédito de carbono? Oi, Caio.
O Banco do Brasil está focado em apoiar pequenos empreendedores rurais na geração de créditos de carbono. A estratégia envolve utilizar tecnologia para mapear projetos e áreas com potencial, como o uso de ferramentas de inteligência artificial e analíticas. Além disso, o banco está desenvolvendo plataformas digitais para facilitar o acesso e a negociação dos créditos, o que inclui o desenvolvimento de apps e treinamentos para esses produtores. Isso faz parte do compromisso do BB em democratizar o mercado de carbono. O Caio, pergunta muito boa, só para complementar aqui a nossa árvore, né? Algo que a gente já vem buscando fazer é trabalhar também projetos de forma agrupada. Então, muitas vezes você tem uma área que não tem um potencial, quando você agrupa ali na região, você consegue desenvolver esse projeto. Isso ainda acaba não chegando para o produtor familiar, porque são áreas bem pequenas. Então, o que a gente tem discutido, né, isso ainda não existe, mas é justamente usando tecnologia, a gente não precisa ter esse processo tão oneroso de ir a campo, fazer medição do solo, mas isso é algo ainda a ser desenvolvido, muita discussão, não só nacional que tem que acontecer, com diversos parceiros, governo, para que de fato isso tenha valor, né? Porque você pode gerar os créditos, mas você tem que ter algum comprador na outra ponta, então tem que ter essa liquidez do ativo. Então precisa ali de uma metodologia que seja robusta, referenciada, que depois vá ter liquidez desses créditos, ou a gente pensar em novas formas, né? O pagamento por serviço ambiental poderia ser um deles. Então a gente utilizar a tecnologia, conseguir fazer uma valoração de qual que é a contribuição ao meio ambiente que aquela área está dando, e aí você tem que achar ou recursos de governo ou de outros países, ou eventualmente de empresas que estejam ali no redor para fazer o pagamento para isso. Já tivemos alguns projetos anteriormente no banco, então aí tem um potencial para a gente avançar. Arrasou, né? Gente, máximo essa árvore. Coisa boa. Dani, acho que a gente vai chegando ao final do nosso painel. Eu queria, então, agradecer a todos vocês. Queria agradecer, Gabriel, por esse papo e uma oportunidade, uma honra estar aqui contigo. E eu queria fazer um convite especial a todos para a gente se ver lá no BB Digital Week, em Brasília, um dos maiores eventos do Centro-Oeste de Tecnologia, né? Que o Banco do Brasil vai realizar, então, 28, 29 e 30 de outubro. Então, a gente espera vocês, não só trilha ESG, como outras trilhas que nós vamos tratar lá. Muita tecnologia, vamos falar de pessoas, vamos falar de IA, não tem como não falar de IA. Vamos falar de UX, vamos falar de infraestrutura, né, Dani? Agilidade. Governança e gestão de TI. Governança e gestão de TI, governança e gestão de dados. Empreendedorismo, que é a novidade desse ano. Vai ser bom demais. Então, a gente espera vocês lá em Brasília, 28, 29 e 30 de outubro. Muito obrigada aí. pela presença de vocês. Deixa eu só À fazer vontade. um convite também, Dani, assim, para conhecerem o site do Banco de Sustentabilidade. E quem quiser saber mais sobre carbono, a gente tem um time especializado, então também procurem o Banco do Brasil, isso está disponível no nosso site para que a gente avance junto aí nesses projetos. Agradeço muito pela parceria, você, Dani, Árvore e cada um que nos acompanha aqui presencialmente de casa também. E olha, postem suas fotos e marquem a gente aí, @BB Digital Week nas redes sociais. Não deixem de marcar. Muito obrigada, gente. Foi um prazer recebê-los aqui e vocês também. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal.